Vamos lá. Marcelo, você não conhece meu... Depois eu puxo a orelha. Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para o início de um novo ciclo, de um novo ano, de mais conhecimento. Que possamos todos nós estarmos juntos aí no decorrer deste ano, né? Firmes, positivos, com fé e conhecendo muito mais para que a gente possa ter uma caminhada, uma evolução, uma caminhada mais alegre, mais fácil até, né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui e aqueles também que estão nos assistindo. Para a gente iniciar, então, vamos todos nos concentrar, relaxar o corpo e a mente. Vamos ouvir, então, a prece que a Dora irá proferir para nós agora. Nos conectando com o Pai Maior, com toda a espiritualidade trabalhadora dessa casa. Agradecemos por mais esse dia de vida, por estarmos aqui, buscando conhecimento, tentando ser melhor um pouquinho a cada dia. Te pedimos amparo, Pai, que possa abrir as nossas mentes, estejamos receptivos a toda essa informação que aqui vamos ouvir e trazer para o nosso dia a dia. Ampara a todos que aqui estão, todos os trabalhadores dessa casa, que possa ser inspirado para continuar dando o melhor de si, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Dora. Então, pessoal, eu sou a Bia. Nós estamos iniciando hoje a nona edição, a oitava, perdão, Marcelo já me corrigiu, está anotado aqui oitava, tá, Marcelo, como eu não olhei, obrigada. A oitava edição, né, ou oitavo ano, do projeto Identidade Eterna. E para iniciar, para abrir os trabalhos de hoje, me pediram me encarregaram dessa tarefa de colocar, já ano passado, né, de colocar para vocês, porque aqui entre vocês nós temos muitos que são frequentadores da casa, que já conhecem os trabalhos da casa, o desenvolvimento da nossa casa, mas muitos não conhecem. E, de repente, até muitos são novos, e alguns também que já estão aqui há bastante tempo, de repente nem sabe como é o funcionamento da nossa casa, né? Então, a minha tarefa neste momento, em uns 30 minutos, que foi o que o Alexandre me deu, né, Alexandre? E eu sou muito subjetiva, eu discorro demais as coisas, mas eu vou tentar ser bem sucinta, tá? Vou tentar, tá? Ser bem sucinta. Eu vou colocar para vocês quais os trabalhos, o que a gente desenvolve na casa, tá? Então, a gente vai começar hoje falando, nós temos aí então uma casa espírita que desenvolve um trabalho espiritual, principalmente de conhecimento, divulgando o conhecimento da doutrina espírita. No dia 5 de maio esta casa completará 19 anos de divulgação do conhecimento dos espíritos, ou seja, da doutrina espírita, né? Então, aguardem que mês de maio nós teremos grandes novidades, palestrantes de fora, temos para quem já conhece, já sabe que geralmente mês de maio a gente tem eventos diferenciados, né? Então, nós temos vamos ter novamente um mês de maio bem especial, tá? Então, já levamos aí a CI, o Recanto do Saber, já leva aí quase 2 décadas, né, de divulgação do conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, iniciando os trabalhos de hoje, vamos falar sobre o que a Casa Espírita CI, o Recanto do Saber, desenvolve, que tipos de trabalhos desenvolve. Para começar, vamos falar das palestras. Nós temos palestras às quartas-feiras,
às 19h30, com duração de mais ou menos de 35 a 45 minutos. Não é, gente, para a gente passar dos 35 minutos, mas nós temos alguns palestrantes que são meio indisciplinados, né? E a gente acaba passando. Mas ó, aqui vocês não estão vendo, mas aqui neste púlpito, né? Acho que é assim que a gente chama, nós temos já uma plaquinha, olá palestrante, você tem tanto tempo para discorrer do seu assunto, né? Mas alguns de nós, assim, né, ultrapassam os limites, são meio indisciplinados e ultrapassamos os limites, tá? Mas a gente vai está aprendendo juntos, né? Cada um faz a sua parte, tem uns mais à frente ajudando os outros, e é assim a nossa caminhada. Então, nós temos as palestras também aos domingos, às 17 horas, também com a duração de 35 a 45 minutos, né? Palestras estas que contam, a nossa casa conta com 19 palestrantes atuantes. Aí me perguntaram, por que atuantes? Ué, porque alguns são palestrantes e estão meio afastadinhos, sem tempo, né? Alguns com dificuldades. Não estou fazendo aqui uma crítica, gente, estou fazendo a crítica à pergunta, né? Tirando uma ondinha até ali com a pergunta, né? Por que atuantes? Porque alguns não estão atuando e vocês devem ter sentido faltas, né? Então, isso também é para chamar aqueles que estão afastados para a responsabilidade, né? Assim como eu, né? Mas, enfim, nós temos aí, então, 19 atuantes, 19 palestrantes atuantes. Todos nós aprendemos nesta casa, tá? Somos filhos desse formato, né? E nos encaixamos aqui, e aqui estamos. Que mais? Dentre esses palestrantes, que é também interessante falar, dentre esses palestrantes, essa quantidade de palestrantes, nós temos pessoas que sobem aqui no palco para falar, para explanar um assunto para vocês, que vão ser mais emocionais, outras mais racionais, ou seja, vão mais no sentido técnico da explanação do tema, e outros mais práticos. Ou seja, nós temos personalidade, gosto para todos. Vocês estão sentados aí, de repente, alguns podem dizer assim, não gosto muito daquela palestrante ou daquele palestrante, é tão emocional, queria que fosse mais rápido, mais lógico, mais no ponto. Nós temos para todos, porque também tem aquele ali que precisa, que seja motivado, que seja chamado a atenção, muitas vezes, por aquele palestrante que está aqui. Então, nós temos todos os gostos, né? Contamos aqui na nossa casa, no momento, já chegamos a 50 trabalhadores e voluntários. Para mim é a mesma coisa, voluntários a gente diz para aqueles que estão iniciando nos trabalhos, né? Que estão começando a aprender os trabalhos da casa, aqueles que se enganjaram, né? E trabalhadores aqueles que já estão mais velhos, já conhecem mais o desenvolvimento da casa, enfim. Então a gente tem essa diferenciação aí, que eu particularmente não sou muito adepta a essa diferença, né? Mas é mais por uma questão até de respeito, né? E aprendizado também, né? Então, aí nós contamos hoje com 40 trabalhadores, né? Já chegamos a 50, cada um pelos motivos individuais, pessoais e os mais diversos. Tomou rumos diferentes, de repente está afastado um pouco por motivos pessoais, organizando sua vida, daqui a pouco estão voltando, e assim por diante, tá? O que mais que nós temos? Nossas palestras são transmitidas, todas elas, há bastante tempo, alguns anos já, nem perguntei lá para o pessoal, mas há bastante tempo já, nós transmitimos as nossas palestras de quartas e domingos pelos nossos canais, que é a TV CIU, através do nosso site, www.ciu.com.br, e também através da nossa fanpage no Facebook, que é CIU Recanto do Saber. Transmitidas para todo o Brasil e também para alguns países, para muitos países, para alguns outros países, né? Vamos colocar dessa forma, né? Senão também já vou me embaralhar aqui e acabar falando coisa errada, né? Falando coisa que não deve, né? Aí depois vocês vão perguntar, mas você não disse que era isso? O Zé diz uma coisa para a gente, que a gente vai ser cobrado, tudo que eu disser vai ser usado, pode ser usado contra mim. E é uma grande verdade, né? Enfim, não vem ao caso, né? Mas já é uma dica, né? Tudo que a gente disser pode ser usado contra a gente. Então, vamos tomar muito atento com aquilo que a gente solta, né?
que diz que o que mais envenena não é o que entra, né? É aquilo que a gente solta, né? Aquilo que sai da boca para fora. Ok, então falamos das palestras, temos também a fluidoterapia. A fluidoterapia é um trabalho de tratamento, onde o vulgo passe. Fluidoterapia é um termo técnico, um termo científico, onde a gente trabalha as energias da pessoa que ali senta, que ali deita na maca, né? Fluidoterapia, através de técnicas, através de estudos, né? A gente tem, uma vez por ano, reciclagem. Quem já é passista, que também, o Zé brinca muito com a gente, eu sou passista de frevo, né? Não, nós somos passistas da fluidoterapia, né? De dar o passe, né? Nome vulgar, né? O vulgo passe. A fluidoterapia nós temos, que é uma reposição energética, né? No qual a gente se prepara com estudos científicos. Temos aqueles que já atuam, são reciclados uma vez por ano, tá? Então, nós temos a fluidoterapia, que ela acontece pós-palestra. Toda palestra, quartas e domingos, nós temos a fluidoterapia pós. Para isso, vocês recebem uma fichinha quando chegam, alguns chamam de senha. Você pode dar uma senha para mim? A gente acha estranho, né? Mas não deixa de ser uma senha, né? Mas o motivo desse númerozinho é a ordem de chegada. Por quê? Se você chega primeiro, você já pensou você chegar primeiro aqui, chega aqui, alguns chegam às 18h30, a palestra começa às 19h30, mas alguns, por motivos maiores, chegam aqui mais cedo. E você vai ser o último a tomar passe, né? Principalmente numa quarta-feira. No domingo a gente até pode esperar um pouquinho, né? Porque a gente não tem tanto compromisso, se bem que a gente já conta que segunda-feira já é dia do batente, né? Enfim, então é por questão de organização, por questão de respeito, ordem de chegada, por isso o númerozinho. Já aproveitando a senha ou a ordem de chegada, o número de ordem de chegada, que é uma plaquinha que a gente entrega lá na frente com numeração, nós temos uma diferença lá que é a vermelha e a azul. Essa diferença é para, a gente já aproveitou, e a gente dá para as pessoas a vermelhinha para quem está em tratamento, que é outro trabalho que a gente oferece através da fluidoterapia. Tratamento este que é feito pós-palestra, dependendo da tua situação. Já vamos chegar qual é essa situação. Mas nós temos também a fichinha vermelha, a fichinha azul, que é o passe normal. O que é normal? Poucas pessoas perguntam, mas já respondi isso. O que é o passe normal? Passe de tratamento é porque você está em algum conflito, com algum problema que não está conseguindo resolver no momento, você pediu auxílio e a gente, através desse auxílio que a gente deu, um dos auxílios é o passe de tratamento. Ou seja, você vai receber uma carga energética, tirar um pouco do que você tem aí que está te atrapalhando, e vai receber outras energias para te auxiliar na resolução das dificuldades ou problema que você está passando no momento. Mas nós temos também o trabalho de segunda-feira, o tratamento de segunda-feira, que já são outros casos, são casos bem mais graves, né? Tipo casos de doenças, casos de obsessão e também casos emocionais, psíquicos, casos mais graves, onde realmente eu estou já com algum transtorno, já estou, não consigo mais lidar com o meu psique, com o meu emocional. Então, lá a gente dá uma atenção diferenciada. Então, temos esses trabalhos de passe, né? O passe pós-palestra, tanto para o tratamento, ou fichinha azul ou fichinha vermelha, ele acontece após as palestras, né? Você vem aqui. Por que após palestra? Eu já fui em casas que a gente recebe o passe antes. A gente aprendeu que de alguma forma o conhecimento é imprescindível para o nosso melhoramento, né? E eu não posso, como diz o Zé também, uma lição dele, que eu não posso reformar a minha casa se eu não conhecer os cômodos, né? Então eu preciso conhecer o que está acontecendo comigo para eu poder tomar atitudes diferentes. Então, a gente, nesse sentido, a palestra vem primeiro, né? Eu aprendo aqui, alguma coisa eu vou aprender, né? E aquilo, de repente, cabe para mim. Quantos de vocês sentados aí já disseram poxa, mas será que alguém contou para o fulano lá, para o palestrante lá, do meu problema, porque ele falou diretamente para mim? Não. Isso pode ser muito teu anjo da guarda.
diante do conhecimento que vai ser explanado, do tema que vai ser explanado naquele dia, teu anjo da guarda, teu guardião, teu mentor espiritual, como queira chamar, né? Eles não gostam muito que a gente chame de anjo da guarda, porque eles dizem que eles não são anjos, né? Eles são protetores, eles são guias espirituais, mas a gente, com um nome mais carinhoso, a gente coloca a nomenclatura de anjo da guarda, né? Porque eles estão nos guardando, nos auxiliando e nos intuindo. Então, nesse momento, ele deve ter ido lá falar para o palestrante, olha, hoje você vai explanar esse tema. Esse assunto aqui, você dá uma pegada deste lado aqui, direciona para este lado aqui. E a gente vem aqui e fala algo que vai direto no fulano, né? Ou seja, você está tendo a oportunidade aqui de absorver este conhecimento, de avaliar, fazer uma autoavaliação e tomar novas medidas para a sua vida. Então, o conhecimento, sem o conhecimento, não conseguimos fazer nenhuma mudança, nenhuma reforma. Né? Eu não vou mudar algo para algo que eu já conheço, para algo que eu não conheço. Então, eu preciso ter mais conhecimentos para fazer essa mudança. A palestra abre esse caminho. As energias do passe vão te auxiliar a intensificar, te dar forças, te dar ânimo, te dar coragem, seja o que você estiver precisando para aquele momento. Ou até impregnar de alguma forma mais forte em você, um grau mais forte em você, aquele assunto que foi abordado e que você precisa naquele momento. O passe também tem essa, com as energias, tem essa função. Né? Então, a gente vai trocar energias de alguma forma. E o passe de fichinha vermelha, que muitos perguntam que é normal, mas o que é normal? O que é o passe de fichinha azul, né? Perdão, de fichinha azul, vermelho de tratamento. A fichinha azul é onde a gente vem para a palestra, mas eu estou no meu dia a dia, eu não estou enfrentando nenhuma dificuldade à parte, né? Dificuldades a gente tem normalmente, mas a gente dá conta, à parte, mas eu venho para cá para quê? Para me fortalecer, para trocar as minhas energias da semana, para me resgatar, enfim. Então, o passe da fichinha azul é para isso, que a gente chama de normal, é para isso. Não estou com nenhum conflito que eu não consiga resolver, mas vou lá me reenergizar. Né? Então, você vem e pega a fichinha azul e toma seu passe da fichinha azul. Tá? E daí a gente tem toda a forma que a gente coloca. Primeiro os bebês tomam passe com os seus cuidadores, depois as crianças, depois vêm os doentes, doentes, gente bem entendido, né? Aqueles que estão em tratamento, doente forma de colocar, não se sintam agravados com isso. E depois vem os da fichinha normal. Tudo isso também tem uma forma científica de explicar, tá? O porquê. Que também não vou colocar aqui, porque senão a gente vai se estender mais. Vocês viram que eu já me estendo um monte, né? Ok, vamos então para um outro trabalho que a gente desenvolve aqui, que é a conversa fraterna. A conversa fraterna, ela é o que encaminha, ela é o encaminhador. É o primeiro passo para você entrar. Como é que eu faço um tratamento? Eu estou precisando. Então, você agenda uma conversa fraterna. Né? Nós temos, às quartas-feiras à tarde, 2 horários, né? Mas temos 3 pessoas preparadas para atender nesses 2 horários ali. Então, nas quartas-feiras à tarde, 16h30 e 17h30. Nos domingos, aos domingos, 2 pessoas também nós temos para atender, então pode ser agendado 2 pessoas. Nós temos às 15h30, né? E temos também de 15 em 15 dias nas quintas-feiras, que é onde acontece um outro projeto que a gente tem. Então, nesse dia, nós também temos de 15 em 15 dias 2 atendimentos. Então, nesses dias, se você precisa de uma conversa fraterna, quer desabafar, qual é o problema que me leva? Aquilo que você não está dando conta de resolver. Aquilo que você não está dando conta de se livrar, seja pensamento, seja o que for. Você precisa desabafar com alguém e sente que precisa do trabalho da Casa Espírita, do auxílio, trabalho é uma forma de falar, tá, gente? De auxílio da Casa Espírita, a gente está aí com esses dias disponíveis para auxiliá-los. Por que vocês não têm a casa aberta como outras casas, o dia todo, com gente lá para receber a gente, sem horário marcado? Infelizmente, nós ainda não temos isso, porque nossos trabalhadores aqui estão na luta, como muitos de vocês, em busca do seu pão no dia a dia, através do trabalho profissional. Então, nós não temos ainda esse tempo disponível. Então, a gente dá para vocês aquilo que a gente está conseguindo, aquilo que a gente pode. Sentimos muito por isso, mas, infelizmente, ainda é o que temos, né?
E entre nós, às vezes, os nossos trabalhadores, os que estão já preparados para a conversa, para atender o atendimento fraterno, às vezes a gente também tem contratempos e naquele dia não posso cumprir a minha agenda, porque a gente tem uma agenda. Não posso cumprir a minha agenda na escala. Não vou faltar. Eu troco com outro. A gente vai fazendo a troca para não deixar na mão. Mesmo que a gente não tenha ninguém agendado naquele dia, não tem nenhuma agenda. Pelo menos um dessa equipe vem para cá, num determinado horário, para, se acontecer de surgir um imprevisto, alguém chega aqui precisando, a gente não vai deixar na mão, né? Então, aí a gente atende, ok? Na conversa fraterna, então, pré-agendada, às quartas, domingos e quintas, e nesse formato. Temos a evangelização infantil, com temas. Quantos de vocês, pais que estão aqui, que têm seus filhos que vão para a salinha das crianças, não precisa me responder, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu lembro que eu fiz essa pergunta também ano passado. Vocês perguntam aos seus filhos, quando saem daqui, o que eles aprenderam, o que foi conversado na sala das crianças, que é o que a gente chama, né, da evangelização na salinha das crianças? Pois é, nós temos também uma agenda de temas, todos eles dentro do nosso contexto existencial, baseado na doutrina espírita, que a gente chama de evangelização. E a gente é trabalhado lá também por pessoas preparadas, os monitores trabalham com um coordenador também, trabalhado lá com as crianças. Eles não ficam lá vendo navios, eles não ficam lá só brincando. Brincando, sim, os trabalhos são lúdicos, né? Tem que ser descontraído, cada um dentro da sua compreensão, mas sempre tem um tema sério a ser abordado da forma que eles entendem. E por falar e para a evangelização infantil, nós temos as quartas e aos domingos também. Mesmo tempo da palestra, o tempo que as crianças, vocês já pensaram, e era assim no princípio, as crianças sentarem aqui com seus pais, antigamente a gente dava palestra de 1 hora e meia, um tempo atrás, uma criança sentada aqui, de bebê a um pouquinho maior, sentado aqui por 1 hora e meia, ouvindo algo que ela nem compreende do que estão falando, não vai dar. Vocês vão começar a ter problemas para trazer as crianças, para convencer as crianças a virem para cá, para as palestras, né? Porque não tem graça para elas, não tem sentido para elas. Então, com o passar do tempo, a gente abriu essa linha das crianças e, primeiro, a gente só brincava com elas, distraía elas enquanto vocês estavam aqui assistindo as palestras. Depois a gente viu que não, a gente precisava aproveitar esse tempo, vamos evoluindo. Aproveitar esse tempo e passamos à evangelização. De 5 a 10 anos na salinha das crianças. De 11 anos acima, já pode ficar aqui com vocês. Tá? Até porque diminuímos o tempo do palestrante, né? de discorrer o tema aqui, né? De explanação do tema. Temos também a salinha dos bebês, onde um dos acompanhantes, seja o pai, seja a mãe, seja a tia, um só pode ficar com as crianças. Por quê? Porque o espaço é pequeno demais. Né? Então, nós temos uma salinha onde tem uma televisão e tem muitos brinquedos, onde o bebê, de 0 a 4 anos, pode ficar brincando. E a mãe, ou o acompanhante, cuidador, fica lá e assiste a palestra pela televisão. A palestra está acontecendo aqui, ela assiste, é projetada a palestra lá. Tá? Voltando ainda às palestras, me perdoe, Alexandre, o negócio vai longe, tá? Voltando às palestras, que eu acho interessante comentar, eu gostaria que os meninos lá do TI colocasse para mim os temas das nossas palestras aqui na tela. Eu lembrei agora, tá? Que eu acho que isso é importante. Algumas pessoas pensam que nós não trabalhamos o tema doutrinário, o que os espíritos... não trabalhamos a codificação, não trabalhamos aqui, as nossas palestras não é focada na doutrina espírita, na codificação. Nós não vemos dessa forma. Se vocês forem analisar, quem já conhece sabe qual o direcionamento, mas para quem está aqui, é novo ainda, não conhece muito bem o nosso trabalho, das palestras, se vocês forem olhar os temas, esses serão os temas do próximo mês. Se vocês forem olhar os temas, todos eles a gente aborda de uma forma didática, de uma forma da forma de mais compreensão possível para todos, e abordando os temas do nosso dia a dia, sempre baseado nos ensinamentos dos Espíritos, sempre baseado na codificação, sempre baseado nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Não dá para a gente vir aqui e discorrer para vocês uma passagem lá do Evangelho, na época lá em que Jesus viveu. Não dá. Foi aquela época.
Hoje é outro tempo, nós temos que trabalhar o nosso contexto. Tá? Quais são as nossas dificuldades hoje? Como orientar, como a gente se orientar para viver melhor, para evoluir, para não errar tanto? Não é essa a intenção, a nossa evolução, então a gente aborda temas relacionados com as nossas experiências, com a nossa vivência hoje, que nos trazem conflitos, que a gente não sabe lidar ainda, como compreender, como evoluir, juntando o útil ao agradável. A doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos, com temas atuais, com temas do nosso cotidiano, com temas que entravam a nossa caminhada no dia a dia. Assim a gente vai auxiliando e vai caminhando melhor. Obrigada, meninos. Vamos lá, então. Nós temos também a biblioteca, com mais de 1000 exemplares, tá? Para emprestar os livros para quem quer se aprofundar, para quem gosta de ler. É só ir até a biblioteca nos dias de palestra, fazer um cadastrinho lá, bem simples, tá? E levar os livros, tem uma quantidade de livros lá que você pode levar, emprestado para ler e devolver posteriormente. Temos também a lojinha, ou lanchonete, como a gente quer, nós costumamos chamar de lojinha, né? Onde nós oferecemos lanches, bebidas que são sucos e refris, e livros também. Tudo que nós temos aqui para vender, que são os livros da doutrina espírita, que falam da doutrina espírita, nós vendemos, é cobrado na lojinha. Então, tudo isso esse trabalho é feito lá. Esse valor por que nós temos esse trabalho ali, que a gente oferece esse trabalho ali? Porque é um meio de arrecadarmos fundos, né, de arrecadarmos verbas para a manutenção da nossa casa. Todos nós, trabalhadores, ajudamos, auxiliamos, cada um com a quantiazinha que pode, porque vocês sabem que não é cobrado o valor X de ninguém. Cada um ajuda como pode. Eu falei para vocês que nós estamos em 40 trabalhadores. Se vocês forem fazer os cálculos da casa de vocês, por menos que vocês gastem, fica complicado manter, né? Então, por isso, de vez em quando, de vez e outra, né, a gente está aqui pedindo a vocês auxílio, né? Então, nós temos a lojinha que ajuda e muito. E o projeto Identidade Eterna, a gente estava ansiosamente esperando, porque vocês fazem o lanchinho e vocês não têm ideia do quanto nos ajuda, tá? Para você, é só um lanchinho ou dois. É só um lanche e um refri, só um lanche e um suco. Para nós, pense em cada um fazendo um lanchinho, para nós é bastante dinheiro que entra mediante aquilo que a gente precisa, tá? Então, fica a dica, né? Aquela bem engraçadinha ainda, né? Nós temos de 15 em 15 dias, aos domingos pós-palestra, o estudo do Livro dos Médiuns, que nós temos o Alexandre como dirigente, está à frente desse trabalho, né? Então, aos domingos de 15 em 15 dias, é aberto, não precisa fazer inscrição, você pode vir quando você quiser. Toda vez que você vê, não posso ir sempre, venha quando pode. Tem gente que vem depois que termina todo o trabalho, está chegando com o seu Livro dos Médiuns embaixo do braço, naquele dia não pôde vir, ou não quis vir na palestra, já vem na quarta. Enfim, está chegando para o estudo do Livro dos Médiuns. Então, é aberto ao público, não precisa de inscrição, vem quando você puder, quando você quiser, de 15 em 15 dias, aos domingos. E temos também um outro projeto que se chama SOS Emocional, que esse nós estamos no 9º ano, ele acontece aqui e mais recente em São João Batista, que é a outra casa que nós temos, nossa co-irmã, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias também. A turma dura o ano todo, como é feito inscrição no início do ano. Como Identidade Eterna, ele tem um andamento do tema. Então, iniciou-se dia 14 de março. 14 de março, iniciou-se dia 14 de março. Esse projeto é um projeto onde a gente passa conhecimento, um conhecimento de nós mesmos, um conhecimento comportamental, onde, através desse conhecimento, nós também conseguimos auxiliar terapeuticamente. Nós temos psicólogos ali, terapeutas ali, auxiliando as pessoas nos seus conflitos, nas suas indecisões, nos conflitos diários, enfim. As pessoas que estão precisando de auxílio, através de conhecimento e terapia, acompanhamento terapêutico em conjunto, tá, gente? Terapia em grupo, a gente tem esse projeto para auxiliar, tá? Nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias. E
nós temos também o Foreblue, que acontece todo mês de setembro, que é a divulgação da doutrina espírita, né? Temos também que nós iremos... Que dia que a gente vai lançar o Foreblue? 5 de maio. 5 de maio nós estaremos lançando... É óbvio, 5 de maio é o dia do aniversário da CEIU, né? Fazemos 19 anos. E então, lá, o mês das festividades, o mês da alegria, né? Não é da alegria, a gente vem para cá sempre com alegria, tá, gente? A virada, é verdade, Nisso. Você deveria estar aqui falando, tá? A virada do ciclo... Ok. Ok, vocês viram, né? Vocês viram que eu falei lá no início? Nós temos para tudo, para todos os gostos aqui, para todas as visões. Então, e também teremos eventos variados, não só no mês de maio, mas no decorrer do ano. Vocês viram que nós fizemos uma grande reforma aqui, precisou, tá? Porque o teto estava quase caindo, então antes que ele caísse nas nossas cabeças, a gente precisou, mesmo não podendo, precisou tomar uma atitude urgente para corrigir, para mudar o teto da nossa casa. Pois é. Tá. Então, nós vamos ter, sim, nós já programamos, então nós vamos ter eventos variados no decorrer do ano e também já de maio. Para começar, então, estou quase terminando, tá, Alexandre? Para dar andamento, então, eu não sei se alguns de vocês já sabem, nós já estamos divulgando no dia 18. É um outro projeto que a gente criou e a gente gostou da ideia, não só pela arrecadação de fundos, não, ela foi mais além, porque nossa intenção não é só isso. Se a gente não precisasse, a gente não estaria pedindo, e a gente está aqui divulgando com muito amor e carinho a doutrina espírita para vocês. E a gente gostou da ideia e já estamos nos programando para que esse evento aconteça mais vezes. Então, em reunião, como buscar fundos, como arrecadar fundos. E aí surgiu a ideia do bate-papo com café. Nós vamos fazer um café colonial, né, que já está sendo divulgado, e vamos ter um bate-papo. O primeiro, a gente já catou o JF Araújo, né, o José Fernando, já catamos ele, com o conhecimento todo que ele tem aí, para fazer a abertura para a gente. E como a gente gostou da ideia, já estamos vendo outros palestrantes, inclusive de fora da nossa cidade, né, para trazer para cá, para abordar os mais diversos temas. Tá? Então, eu acredito que vai ser... Eu acredito piamente, estou muito confiante, olha que eu não sou uma pessoa muito confiante, não, que a gente vai ter um evento aqui, de sequência muito bom, de muito aprendizado, que vai ser muito valoroso, tá? Então, fica aí já a dica, já estamos vendendo o ingressozinho lá na lojinha, tá? R$25 o café. Vocês sabem, se vocês forem avaliar o valor, que não se paga um valor desse por aí, mas enfim, eu vou falar de valores também, né? R$25, tá? Para vir tomar o café no sábado, dia 18/5, às 17 horas. Das 17 não tem o término aqui, mas eu creio que é até das 17 às 19h30, né? Que a gente nesse ponto a gente é meio indisciplinado, principalmente se o bate-papo tá bom, né? Mas a gente vai adiante. Mas o início é às 17 horas, então fica a dica aí para vocês. Até gostei da xicrinha de café ali. A Gabi é bem criativa. E temos, então, o projeto Identidade Eterna, que está iniciando hoje, junto com o conhecimento do Espiritismo, ou seja, o curso do Espiritismo, que é a primeira parte. O projeto Identidade Eterna ele é formado de duas partes. A primeira parte, das 16 às 17 e 17h10, a gente começa com o curso do Espiritismo, ou seja, onde a gente aprende sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. E depois temos o intervalo, porque ele começa às 16 e vai até às 19h30, é um longo período para a gente estar aqui. Aí, nesse intervalo, a gente tira para esticar as pernas, bater um papinho, né? Conversar, pode ser amenidades, mas conversar sobre os temas também abordados, enfim, relaxar, ir ao banheiro, esticar as pernas, fazer o lanchinho, né? E voltar para a segunda parte, que é onde a gente adentra o projeto Identidade Eterna. Por que este curso Espiritismo primeiro, o projeto Identidade Eterna é um só, mas a gente faz essa diferenciação, por que depois? Porque o JF, dentro do conhecimento que ele vai trazer para nós, que ele tem trazido para nós, ele já pega
No dia, ele já pega o assunto abordado aqui do Espiritismo, unindo o útil ao agradável. Quem já participou outras vezes, quem a gente já participou todas as edições, né, sabe que é assim que funciona. Então, porque aquele conhecimento tem tudo a ver com esse, e os dois para a nossa evolução, para o andamento. Mas, falando então por isso, o conhecimento do Espiritismo primeiro. E falando então da segunda parte, que é o projeto Identidade Eterna em si, que é um conhecimento profissional do J.F. Araújo, tá? Vocês vão ouvir falar, ele tem uma empresa onde ele passa esse conhecimento adiante, né? Onde ele vende esse conhecimento, porque é a profissão dele, né? Em empresas e no próprio Instituto de Evolução Humana, tá? Estou falando disso, não me pense em propaganda, estou falando isso para vocês entenderem de onde vem esse conhecimento, tá? É da profissão dele, é um conhecimento milenar, mas é um conhecimento desenvolvido, não foi ele que nos disse, tá? Muita coisa disso a gente sabe pelos espíritos coordenadores dos trabalhos da nossa casa, tá? Coisas que às vezes eles dizem, olha, nem fala isso para ele, porque ele já pediu lá que não quer saber. Então a gente nem fala para ele. Mas a gente precisa deixar bem claro aqui para vocês que esse conhecimento que ele vai trazer para nós aqui, que ele tem trazido para nós aqui, nesse 8º ano então, é um conhecimento do profissional dele, que houve um momento, numa viagem de trabalho dele, a espiritualidade pediu a ele que ele trouxesse esse conhecimento para dentro da casa através desse nome, Projeto Identidade Eterna. Não foi ele que criou, não foram nós que criamos. Foi a espiritualidade que pediu a ele, em uma viagem a trabalho que ele estava, pediu a ele que ele trouxesse esse conhecimento para dentro da casa com essa nomenclatura e abordasse, que vocês vão ver a seguir, abordasse a nossa identidade eterna dentro do conhecimento que ele traz. Por quê? Porque muitos espíritos estavam precisando, espíritos desencarnados, nós somos espíritos encarnados, os desencarnados estavam precisando muito dessa ajuda, deste conhecimento. Estavam, além de curiosos, estavam precisando muito. São muitos. O JF, quando está aqui abordando o assunto, quando está passando aqui, ele diz que se nós estamos de casa cheia aqui, por diversas vezes, ele está aqui, como ele tem uma das mediunidades dele, a evidência, ele diz que tem arquibancadas aqui, cheia de espíritos, e eles interagem. Vocês vão ver, eu não vou colocar aqui, porque vocês vão experienciar vocês mesmos, tá? E provavelmente quem acompanhou já de casa, que é um outro assunto, tá, gente? Esse projeto não fica no YouTube como as palestras, não fica registrado lá para eu acessar depois. Se você não vir aqui ou não assistir em tempo real, você perdeu, tá? Ou não vou dizer perdeu, né? Que drástico, né? Não vai ter mais acesso àquela edição, àquele dia, àquele assunto, tá? Então, é em tempo real. Se você está assistindo, você obteve conhecimento. Se você veio, você teve. Senão, a gente perdeu aquela parte, tá? Então, a pedido, então, da espiritualidade, ele trouxe esse projeto de identidade eterna, que, no primeiro momento, mas precisava dessa interação dos encarnados. Mas ele nos deixou, nós trabalhadores, de fora, nós não poderíamos participar. Aí houve meio que um motim aqui, né? Do bem, né? Nós, como assim? Nós temos que vir para cá trabalhar, organizar, porque a gente chega cedo aqui para organizar tudo, preparar lanchinho, preparar a casa, tem a presença ali que vocês têm. Nós temos que estar aqui para organização, né? E como que nós não podemos participar? Então, tá, vocês podem participar, mas vocês vão sentar todo mundo lá atrás. Vocês lembram que no início nós tínhamos todas as cadeiras lá para os trabalhadores lá atrás? Depois, em seguida, a gente começou a gente desrespeitou ele, né? E fomos adentrando ao meio, fomos sentando em qualquer lugar aí junto com vocês, tá, gente? Enfim, cá estamos nós aprendendo junto com vocês nesse dia. Então, é dessa forma que nós temos o projeto de Identidade Eterna, que depois, se surgirem questões, se surgirem dúvidas, se vocês quiserem saber alguma coisa à parte, podem nos chamar, qualquer um de nós tem esse conhecimento aí para esclarecer para vocês, tá? Agora, umas questões práticas para o dia do Identidade Eterna. Não trazer crianças. Vocês viram quando eu falei sobre as crianças para a questão das palestras? Aqui também. Só que aqui é um dia que nós não temos ninguém para cuidar das crianças. Não é um dia que a gente oferece esse auxílio. Então, não tragam crianças para cá.
A partir de 13 anos você precisa trazer? Pode trazer. Se ele fica sentado aqui, e até é capaz que vai aprender muita coisa, né? Com 13 anos já. Então, tudo bem. Mas menos que isso, não tragam crianças para cá, tá? A gente pede encarecidamente. Por quê? É constrangedor para a gente. Se coloque no lugar da gente precisar de pedir para você que não traga. Por quê? Porque se você traz, poxa, eu também hoje tenho meu filho lá que hoje não tem com quem deixar. Se fulano trouxe, a gente é assim. Me desculpe, mas a gente é assim, né? Se o fulano trouxe, então eu também posso levar. E aí? Vocês já pensaram se a gente chegar para vocês e pedir, olha, não dá para trazer, por isso, por aquilo. Ai, que gente mais chata, por que não... Infelizmente, nós ainda, no nosso grau de evolução, no nosso grau de aprendizado, a gente ainda tem esse lado, né? Então, a gente já coloca no primeiro dia para evitar constrangimentos e conflitos também, tá, gente? Então, a gente pede que vocês entendam a gente nessa parte. Outra coisa... Vocês vêm para cá, vocês fazem um lanchinho, vocês trazem o seu lanchinho. Tem a liberdade de vir comer aqui, tranquilamente, sempre teve, tá? Porque em Serra você ainda está comendo, é uma fila grande, já começou, já deu o horário, já começou. Mas, no final, eu esqueço o meu pacotinho, eu esqueço o meu copinho, eu esqueço minha garrafinha, eu esqueço o meu lixinho, tudo ali. No outro dia, no domingo, a gente tem palestra. Tá? Ótimo, legal. Então... Só recordando para vocês, tentem ficar atento, claro, esqueceu, ok, acontece, mas tentem ficar conectados e atentos, tá? Para quando terminar, quando encerrar, você pega o seu lixinho e sai de mansinho. Perdão, isso não podia perder a deixa, tá, gente? E tem 2 lixeiras lá fora, daí coloca lá na lixeira, tá, gente? Pra conta, tá? Então, essa é a nossa Nice, prática e direta, tá? Prática e direta. A gente precisa sim, vai precisar sim do auxílio de vocês durante o ano todo, né? Venham fazer o seu... Não vou dizer não comam, né? Mas comam menos, venham comer o seu lanchinho aqui, né? A gente sempre, vocês sabem que a gente sempre oferece um lanchinho bem gostoso, né? Então, eu acredito que é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem nos chamar, tá? À parte, a gente vai esclarecer, a gente vai orientar. E eu agradeço a atenção de vocês e também a paciência de vocês e a do Alexandre por esperar esse tempo, tá? Obrigada, gente. Vamos dar sequência, então. Boa tarde. Eu vou ser bem rápido, tá? Bom, gente, eu vou começar a falar rapidamente aqui, né? Aí depois, na próxima aula, daí eu continuo. Vou falar sobre o conceito do que é o espiritismo. Porque é muito comum as pessoas confundirem o que é o espiritismo com as práticas que existem, que tem mediunismo, que tem mediunidade. Então, espiritualismo é uma coisa, é toda pessoa que acredita que existe algo além da matéria. Espiritualismo, mas não necessariamente essa pessoa acredita na comunicação entre nós e os desencarnados, ou que tem a manifestação mediúnica. Ela pode ser espiritualista, acreditar somente em Deus, né, na figura de Jesus Cristo, mas ela não acredita que exista comunicações entre nós e os desencarnados. Então, por isso que a palavra foi ela criada por Allan Kardec em 1857 para definir bem sem haver nenhuma maneira haver perigo de ter esse erro, porque já se conhecia espiritualismo. Então, Kardec criou-se a palavra espírita ou espiritismo. Espiritismo e espírita para aqueles que professam o espiritismo, para aqueles que seguem o espiritismo, o espiritista. Então, o espiritismo é aquele que acredita também que exista algo além,
mas acredita que existem espíritos, que nós podemos entrar em contato com os espíritos, né, nessa comunicação, e que nós temos a vida após a morte, que a gente continua evoluindo e que a gente também volta quando a gente precisa. Então, Kardec deixou bem definido isso para que não houvesse confusão. Mas é muito comum a gente encontrar, por exemplo, pessoas associando a doutrina espírita com os nossos irmãos ali da Umbanda, do Candomblé, que são religiões espiritualistas. Ah, mas eles também recebem. Mas eles também lidam, na realidade, com mediunidade. Aliás, toda religião lida com mediunidade. Às vezes o pastor tem mediunidade e ele está sob efeito de alguma influência de algum espírito que está ajudando ali, e ele não percebe. Para ele aquilo ali é o quê? É o Espírito Santo. Então ele só tem uma outra nomenclatura, uma outra forma de ver. Alguns padres, por exemplo, já sabem o que é mediunidade, sabem que são médiuns, mas não se declaram médiuns, mas sabem da sua mediunidade, e muitas vezes a manifestação mediúnica acontece ali sob um outro olhar, o olhar mais da questão católica ou protestante, e por aí vai, né? Então é muito comum as pessoas misturarem, fazem assim, mas tu és de espiritismo da mesa branca? Isso eu já cansei de escutar isso, mesa branca. Mesa branca, a toalha é branca por ser branca, mas pode ser verde, pode ser amarela, pode ser qualquer cor. A toalha não importa, ou a mesa não tem toalha. Então, a mesa branca, o que eles querem dizer que é o lado bom, porque associa-se que existe um espiritismo, como algumas filosofias religiosas, que falam que existe o baixo espiritismo. Não existe. Espiritismo é uma coisa só. É uma doutrina, é um nome criado por Allan Kardec para definir aqueles ensinamentos que vieram através do Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores nos trouxeram. Então ele foi bem claro nessa definição. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Até porque eu acabei de falar, né? Nem todo espiritualista vai acreditar em reencarnação, não acredita que a gente, morreu, a gente dorme, a gente fica aguardando o juízo final e por aí vai. Então, não acreditam na comunicação entre nós e os desencarnados. Mas é bem comum as pessoas confundirem isso. Então, a gente tem que explicar. Às vezes as pessoas levam para o campo do preconceito. Não é questão de preconceito, é questão de definir o que é realmente espiritismo. A Umbanda Candomblé, aí eu tenho amigos meus que eles são espiritualistas. E lidam com a mediunidade da forma que eles acham melhor, né? Tem os orixás e tal, os caboclos, né? Aqueles companheiros que ajudam eles da forma com que eles acreditam. Mas nós não temos na doutrina espírita isso. Não tem, por exemplo, aqui vocês não vão ver aqui ninguém rodopiando, ninguém vestido de branco, ninguém dando consulta, e por aí vai. Eu lembro que teve uma vez uma pessoa conhecida que, quando eu falei que eu era espírita, ela fez assim com a mão, para eu ler a mão dela. Aí eu, pá, na mão dela, né? Às vezes eu brincava, não, nossa, tá feio o teu negócio aqui, andasse fazendo muita coisa errada, brincando. Aí eu tenho que explicar que não tem, porque não tem nada a ver, porque as pessoas confundem isso. Sortilégios, leitura de mão, leitura de carta, o que mais? Decifrações, que vocês vão depois entender, que a gente vai aqui falar um pouco sobre isso. Tudo isso as pessoas colocam como sendo espiritismo. A pessoa está com mediunidade, recebeu algum espírito, né? Algum espírito se conectou com ela, pronto, é espiritismo. Ou, por exemplo, haver alguma obsessão. Na época tinha muito isso forte na Igreja Católica, que associava-se que essas obsessões, essas coisas que as pessoas às vezes acontecem de ter, como se fosse isso um castigo por estar envolvido com essas coisas. Eu ouvi muito durante esse tempo que eu sou espírita, né? Desde bem novinho, ainda continuo novo ainda, mas
cabelo branco, mas continua novo. Tu lida com essas coisas? Meu Deus, essas coisas o quê? Parece assim que eu estava lidando com uma coisa assim que é proibida. Tu lida com essas coisas? Lida como? Né? É uma filosofia que vocês vão, na próxima aula eu vou explicar para vocês. É uma filosofia consoladora, é uma filosofia que não veio pegar o lugar de nenhuma religião, não veio substituir nenhuma religião, né? Não veio ser melhor do que nenhuma outra religião. É uma filosofia que veio pelas informações que os espíritos superiores nos trouxeram, que não é uma questão de acreditar, é uma questão que é, da forma com que eles falam. Né? Não lidamos com a fé aliada à razão. Não é só porque alguém disse que é assim, vai ser assim. Né? E tanto é que um dos caminhos que eu cheguei ao Espiritismo foi isso. Essa minha procura. Por que acontece tal coisa? Mas é assim mesmo, Deus quis assim. Mas como Deus quis assim? Tinha uma explicação mais lógica. Aí vocês vão entender aqui na Identidade Eterna por que eu pensava dessa forma. Né? Por que eu buscava uma racionalidade? Porque para mim não bastava dizer que era assim. Então, essa doutrina ela veio para consolar e explicar de uma forma consoladora as coisas da vida. Ela veio falar, como a Bia falou aqui das palestras, ela veio falar da vida. Eu não preciso chegar aqui e dar uma palestra técnica. Eu poderia fazer isso. Eu poderia, mas quem é que entenderia de repente? 6, 7, 8, não estou querendo chamar ninguém de ignorante, mas se quem está aqui sentado ainda não tem ainda o contato com a doutrina, não tem um conhecimento, vai ficar assim, ó. Tá, mas eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Então, eu prefiro transformar isso numa conversa e a gente ir descobrindo a doutrina espírita aos poucos, do que eu ficar aqui numa verborragia intelectual que poucos vão entender. Então, a doutrina espírita ela veio para os humildes, para os simples. Humildes não quer dizer pobreza, pobre, mas humildes de coração, os que estão com o coração aberto. A doutrina ela veio para isso. Ela não veio para levantar o ego de ninguém, ela não veio para passar por cima de ninguém. Ela veio justamente para os que estavam precisando. Aqueles que já procuraram nas diversas filosofias religiosas e não encontraram uma resposta. A esses, a doutrina está aqui. Você já tem a sua religião? Você está satisfeito com a sua religião? Ok. A doutrina espírita não vai entrar e forçar com que você se torne espírita. Não, você tem que ser espírita. Você tem que ser... Não é isso. Nunca. A doutrina espírita não veio para isso. Mas se você procura algo a mais, entender mais a vida, filosoficamente falando, né? A vida, os porquês, porque são tantos porquês, porque eu sofro, porque eu estou aqui, porque está tudo errado para mim, porque aparentemente, né? Por que a minha família, eu não consigo? Então, a doutrina espírita veio trazer, digamos, uma explicação para isso. Então, e o Espiritismo é uma ciência que ele trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ela não veio também fazer briga de puxar daqui, puxar dali, briga de corda ali, quem ganha, quem não ganha, com a ciência. O Espiritismo não é contra a ciência. O Espiritismo anda ao lado da ciência. Tem gente que não conhece a doutrina, fala que não, a ciência já provou que não existe vida após a morte. A ciência não provou. Alguns cientistas, pelo viés materialista, são materialistas, eles tentam explicar dentro daquele conhecimento ali, mas eles não têm a prova. Pelo contrário, vocês vão ver depois, durante as aulas que a gente vai ministrando aqui, que existem vários cientistas que provaram que existe vida após a morte, como? Pelas psicografias, que é quando o espírito psicografa, escreve pela mão do médium, pela psicofonia, pela materialização de espíritos, né, que é um pouco mais raro de acontecer,
e cruzando os dados ali, as informações passadas, eles cruzam e, opa, aquilo que eles passaram realmente aconteceu, ou não tem como ser mentira, ser uma ilusão. Kardec fez isso. Vocês não acham que Kardec simplesmente recebeu tudo pronto? Kardec foi pesquisando, ele tinha algumas meninas ali, na época, menina de 14, 15 anos, já era praticamente uma mulher, né, já pronta já para casar. Essas meninas, elas eram médiums, e Kardec cruzava as informações que ela recebia da médium A, com a médium B, com a médium C. Ele cruzava as informações. O professor Rivail, né, conhecido como Allan Kardec, ele era muito inteligente e também bastante desconfiado das informações que chegavam a ele. Então não foi simplesmente porque o Espírito falou que existe uma cidade espiritual e pronto. Ah, não, existe uma cidade espiritual. É assim, não. Ele cruzou as informações para ver se realmente se aquele Espírito estava dizendo a verdade, ou era uma mentira, ou era um mistificador. Então, a doutrina espírita ela é baseada na ciência, da comprovação, do estudo dos fatos que acontecem. Então, não é simplesmente como as pessoas muitas vezes já falaram para mim, vocês acreditam em qualquer coisa que o Espírito fala. Não, não é assim. Talvez alguns mais espiritistas, mais empolgados e menos atento ao estudo, pode até ser. Mas se você segue a doutrina espírita, que é estudar e estudar, ler e ler, avaliar e ter um critério para o que você está lendo, aí a coisa já muda. Assim, Kardec pediu que os espíritas, os adeptos do espiritismo fossem sempre eu acredito, se quando vem uma pessoa me contando uma história, por exemplo, eu vi um espírito assim, assado lá em casa, eu não vou dizer que é mentira, mas eu fico com um pé atrás no sentido de que eu não sei até que ponto o medo fez ela ver algo que não existe, como uma vez quando eu era criança, que eu chamei a rua toda, uma amiguinha minha, porque tinha dois homens, um homem e uma mulher pelado lá no mato, e eles estavam agachados, nus. A gente chamou a rua toda, e eram duas folhas de bananeira, que batia a luz do... Ainda bem que meu pai não me dá um puxão de orelha. Mas o medo da gente, porque naquela época, imagina, era criança, a gente podia brincar até 9, 10 horas da noite na rua, não tinha tanto perigo, né? A gente estava brincando, eu e ela, e a gente jurava que era. E a gente viu um casal ali, nu, abaixadinho assim, ó, e a gente olhou umas 10 vezes, e era. Porque às vezes o medo faz com que a gente pense que é, mas não é. Ou a casa, por exemplo, que estrala, a de madeira principalmente, que trabalha. Quantas vezes eu corri escada abaixo porque o guarda-roupa da minha mãe abria sozinho? Mas claro, o guarda-roupa abria, porque o guarda-roupa daquela madeira boa, né, aquela madeira bem... Ela de vez em quando trabalhava e ela... para que, Alexandre, naquela época? Descia escada abaixo, ficava pensando, né, demorava uns 10 minutos para eu subir de volta. É o medo, mas não tinha nada a ver com o espiritismo, não tinha nada a ver com o espírito. Mas é que as pessoas colocam isso como sendo do espiritismo. É que o medo da gente faz com que a gente veja, às vezes, coisas... Não estou falando de ilusão, miragem, ilusão, é isso. É que a gente, às vezes, vê coisas que a gente... que não existem, porque o medo faz coisas. Ou a cortina que mexe um pouco, ou uma sombra que passa, mas... Quantas vezes eu já levei sustos, né, com sombra e etc. Até hoje. Hoje já é diferente. Se acontece alguma coisa assim, já penso que é alguém, de repente, que está dentro da minha casa. Eu já nem penso em espírito. Coitado do espírito, vai querer aparecer para mim, eu vou achar que vou julgar uma coisa nele, que achar que é um assaltante, né, em vez de um espírito. Porque eu não vou pensar que é espírito. Mas o medo faz coisa. Então, aí, eles acham que a doutrina espírita é baseada nessas superstições, nessas coisas assim. E vocês vão ver aqui conosco, né, de um modo bem bacana, bem relax aqui, para as pessoas aprenderem, né, quem está começando agora, conhecendo, quem já sabe, retoma a lição, né, para poder gravar na cabeça, que o espiritismo não é nenhum bicho de 7 cabeças, e também não vem aqui prometendo milagres, porque milagres não existem, nunca existiram, tá? Vocês vão ver o porquê. Então não existe milagre, vocês não vão se tornar santos só porque se tornaram espíritas.
nós nos tornamos santos, digamos assim, espíritos mais evoluídos, pelo esforço que nós fizemos no caminho do bem. Ou seja, nós temos que trilhar o caminho, nós temos que nos esforçar, né? E é essa lógica que a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, vieram trazer para nós. Por isso que eu abracei a doutrina espírita há mais de 30 anos, né? E estou até aqui, estou feliz, estou aqui, né? Minha família ainda continua sendo católica, mas eles gostam de vez em quando vir aqui, ou ver alguma palestra, etc. Tal. Porque eles viram que não tem nada de demônio, Satanás, tem gente que já falou assim para mim, ó, eu não vou lá na CEU, porque eu tenho medo que de repente eu saio dali e vem um espírito junto comigo. Eu sou, querido, espírito junto contigo já tem. Você não precisa ir na CEU. Não é que aqui tem espíritos aqui? Tem. Vários aqui. Eu não sou médium, tá? Não estou vendo nada. Mas é lógico que vai ter aqui, assim como vai ter vários espíritos na minha casa, a hora que eu abrir o meu evangelho e fizer o evangelho no lar. Vai ter o meu pai que já desencarnou, meu tio, a minha avó. Eles vão estar ali comigo. Né? E isso, por isso que quando o Kardec colocou a palavra espiritismo, espírita, foi para definir essa filosofia que trata do mundo espiritual. E não só acreditar que existe algo, mas ele trata, ele estuda e ele analisa o mundo espiritual. Então é maravilhoso estudar a doutrina espírita, ler sobre ela, e vocês vão ter o prazer de ver aqui, não vai ser só eu, né? Vai ser vários outros ministrantes, explicando um pouquinho sobre mediunidade. Depois nós vamos ter a conversa ali com o pessoal da mesa mediúnica, sobre materialização, sobre psicografia, sobre os fluidos, sobre passe, né, a fluidoterapia, o vulgo passe, como a Bia falou. Né? Nós vamos ter um pouquinho da história, como é que começou a doutrina espírita, quem foram as pessoas que começaram, né? Como é que surgiu o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, quem foi Kardec. Quem foi esse homem, né, que tomou o pseudônimo de Allan Kardec, professor Rivail? Quem era ele? Quem são os cientistas que pesquisaram, para que vocês não possam dizer assim, mas não teve nenhum cientista que provou nada sobre o espiritismo. E teve. Só que tem aquela parte ainda muito forte do materialismo, muito presente na ciência, que às vezes não aceitam. Mas vocês vão ter todas essas aulas aí, vocês vão ter isso como uma base, mas vocês também têm que procurar. Vocês vão ter que procurar em algum livro, e a gente não tem como só aqui aprender. Não, vocês vão ter que ir ler, comprar alguns livros aqui, ou pegar na biblioteca, ler os livros para vocês começarem a ter esse conhecimento da doutrina. Né? Vocês vão ver que a doutrina ela tem um triplo aspecto: ciência, filosofia e a parte moral, que é a parte religiosa. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, porque a gente, né, vai ter um lanchinho aqui, para vocês quiserem degustar do nosso lanche, né? Isso ajuda a casa também. E depois nós vamos ter a segunda parte do curso, ok? Até daqui a 15 dias a gente retorna novamente.